Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, mais um vídeo para mostrar a vocês o desempenho do nosso operacional, dos nossos indicadores. Então, galera, desde já eu já peço a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou trazer uma coisa muito interessante, gratuita para vocês aí. Uma regra de coloração muito top que eu estou testando e eu vou trazer para vocês se esse vídeo aqui atingir uma metazinha aí de 50 likes, beleza? Então, galera, se inscreve no canal e acompanha até o final. Então, vamos analisar aqui, galera, como é que foi o desempenho do nosso indicador aqui no M5, que eu estou trazendo agora muitos vídeos no M5, porque a análise fica um pouco mais clara e são muito menos entradas para vocês poderem acompanhar, beleza? Olha só, galera, pregão de sexta-feira. Nós tivemos aqui, logo no início do pregão, um pequeno gapzinho de baixa. A gente pode analisar o pregão anterior para até marcar algumas zonas. Nós tivemos aqui essa regiãozinha aqui de topos, topo aqui, topo aqui, topo aqui, topo aqui, beleza? Veja que o preço nem chegou a buscar essa região aqui para fazer um pullback, porque ele já foi rompendo, né, no pregão, no pregão anterior mesmo, na quinta-feira, já foi rompendo e poderia buscar essa região aqui como uma região de pullback de alta. Poderia até ser mais embaixo, poderia ser até aqui, por conta desse primeiro aqui, mas vamos deixar um pouquinho mais acima para caracterizar esse topo e esse topo, esses três topinhos. Beleza? O que é que nós temos aqui, galera? Quais são os gatilhos de entrada no nosso operacional? Porque é muito, mas muito simples. Olha só, o gapzinho de baixa, o preço ele desce com uma quantidade de volume bastante elevada. Beleza? Isso aqui está muito claro aqui, Quantidade de volume é elevada nessa descida. Só que, olha só que interessante. Esses candlezinhos aqui tiveram essa quantidade grande aqui de volume. E depois, montou esse fundozinho aqui. Ele começou a descer e começou a diminuir aqui o volume nessa descida. Beleza? Começou a diminuir o volume nessa descida. Só que tranquilo, tem muito volume ainda aqui para o preço continuar a se buscar essa região aqui, que agora seria um suporte, né? Poderia ter, porque ele tem muito volume aqui, ele poderia buscar essa região de suporte para interromper ela, porque tem um volume muito grande aqui, muito elevado, acima da média. E nós estamos aqui, querendo ou não, ainda numa tendência de alta, porque olha só o nosso oscilador, ele está acima da linha de zero, a média lenta. Nós temos duas médias aqui nesse oscilador. Essa médiazinha aqui, que tem o histograma, quando ela está acima, ela está mostrando um movimento de alta, uma tendência de alta. Quando ela está abaixo, ela está mostrando uma tendência de baixa. E eu tenho também a média rápida, que é essa aqui, que chegou a tocar lá no menos 40, que ela mostra a oscilação que o preço está fazendo no gráfico. Beleza? Dentro dessa média aqui, da média rápida, é que a gente vai mostrar algumas regiões interessantes, como, por exemplo, suporte e resistência. Se ela chegou aqui na região de menos 40, e está voltando a subir, veja que ela chegou a ficar verde. Quando ela volta a subir, parando de ficar verde, isso aqui quer dizer que o fundo dessa região aqui seria uma região possível suporte. Então, galera, o que nós temos? Eu tenho aqui essa região aqui, foi aonde o preço, veja que ela chegou em menos 40 e subiu. Aqui possivelmente é uma região de suporte que a gente pode ser considerado interessante. Quando isso aqui vai ser interessante? Quando o preço voltar próximo dela ou voltar nela e não tiver volume de venda. Beleza? E o que aconteceu aqui? O preço fez esse movimento de alta e ele começou a fazer um movimento de alta. Olha com o volume aqui. Esse volume aqui está muito menor do que o volume de venda. Não é isso? E veja lá o nosso oscilador. Ele chegou lá, numa região lá em cima de 40, ficou vermelho, topou na linha vermelha lá em cima, ficou vermelho e depois parou de ficar vermelho, voltou a ficar branco. Então, isso aqui, já mostra pra gente que aqui é uma regiãozinha de resistência. E até confirmada pelos fundos que tivemos aqui no pregão anterior. Os topos, na verdade, né? Aí veja que o preço ele chega nessa região, tem esse volume aqui, ele desce um candle, depois volta mais dois candles,
já com volume menor do que o volume anterior, ó, beleza? Já com o volume anterior, aí ele desce 2 candlezinhos aqui de venda. E desce 2 candlezinhos aqui de venda com um volume maior do que os que testou a região de resistência. Beleza? Isso aqui já está mostrando para a gente o quê? Que o movimento de alta ele está mais fraco do que o movimento de queda. Depois, o que acontece? 2 candles sobem, olha só, 2 candlezinhos sobem para testar bem próximo aqui da nossa resistência. No que ele subiu aqui, esses 2 candles, aqui é o gatilho para a gente vender, galera. Ó. Eu poderia vender aqui, ou poderia vender no candle seguinte, que é o candle que tem um volume de venda maior do que os 2 candles que testaram, ó. E até um engolfo de baixa, né? Então, eu poderia vender aqui, ó. Vendi aqui, e aqui nessa operação deu 300 pontos. Até bem próximo da região aqui de suporte. Por que eu teria que sair dessa operação? Porque o volume vendedor estava começando a ficar decrescente. Então, você teria que optar por uma saída dessa região aqui. Outro fator que dá indício para você sair, galera, ó, eu tenho também aqui um ABC para baixo. Todo mundo aí já acho que já está cansado de ver isso aí que eu falo sempre em todos os vídeos. O movimento é de alta, eu tenho um ABC para baixo, ó, então isso aqui possivelmente é apenas uma correção. E olha o que aconteceu. Segurou na região de 100, 127. Então, aqui, a gente pode possibilitar pensar numa compra ou pensar apenas nessa saída dessa venda aqui. Então, tivemos aqui mais de uns 300 pontinhos até essa região aqui. Se rompesse ela, com certeza ia buscar essa linha daqui de suporte ou até romperia ela e continuaria descendo. Beleza? Deu gatilho aqui para comprar? Vamos dar uma olhada. Vou apagar aqui, vocês já entenderam aqui com o ABC, por isso que segurou nessa região. Não desceu até o suporte, nem até o fundo. Ó, tivemos aqui, vamos ver. O preço veio descer, chegou nessa região aqui, ó, ele ainda tinha muito volume vendedor nos candles de queda. Aí começou a subir com pouco volume. De repente, pá, um candle de exaustão. Um candle de exaustão aqui de compra. Um candle muito forte aqui de exaustão de compra. Depois ele volta a corrigir. Quando ele volta a corrigir, ó, com pouco volume nos candles de queda. E olha só o que a gente tem aqui, galera. Tudo você tem que estar conectado. Price Action. Você tem essa região aqui, ó, de fundos. Fundo, fundo. E ele vem testar aqui nessa região aqui de fundo. Montando o quê? Um terceiro toque em uma LTA em 100 volume aqui, ó. Pouco volume de venda comparado ao volume dos candles de compra. Beleza? Aí o que que acontece? Ele desce. Beleza, você viu que o candle negativo, esse candle de queda aqui, ele tinha muito volume, ele estava com volume acima da média. Os dois candlezinhos aqui que estão com pouco volume, eles são candles de alta. Aí tranquilo, vocês não faz nada. Só que o que o preço fez? Ele rompeu, olha só. Esse aqui é o exemplo muito muito claro de pullback. Veja que ele tentou novamente e rompeu a minha região de resistência. Vamos dar um zoom aqui, ó. Rompeu a minha região de resistência de novo. Isso aqui já tinha mostrado uma fraqueza, eu tenho um LTA, né? O mercado está montando um pivô de alta, rompendo a minha resistência. E o que que acontece? Dois candlezinhos voltam a testar a minha resistência. Aí a gente olha o volume. Olha lá os candles, dois candles aqui de queda. Esse candle, três candlezinhos de queda. Ó. Volumes estão diminuindo, diminuindo. E o último candle com volume de queda não tem volume, é muito pequenininho aqui. Dentro que eu estou dentro de uma tendência de alta. Então aqui, ó, é o famoso pullback confirmado. Isso aqui é uma confirmação de pullback muito clara. Então, poderia entrar já nesse candle aqui, com o stop aqui, né? Poderia ser aqui. Ou simplesmente eu esperava o candle seguinte confirmar, seria o candle de alta, com um volume maior do que os candles que vieram testar o meu pullback. Então, a entrada seria nesse candle aqui. E olha só, o stop atrás do fundo. Stop menor, pequenininho, 200 pontos. E aqui deu 400 pontos nessa subida. Beleza, galera?
Isso analisando muito simples, suporte e resistência. Pullback aí, um pullback confirmado, ó. Os únicos gatilhos que a gente teve aqui confirmados foram esse, foi testar o topo sem volume, queda. Eu tenho aqui um LTB, né, estrutura de alta, preço desce. Infelizmente aqui não deu para comprar porque o candle de baixo ele estava com volume ainda acima da média, não compramos. Rompeu a região de resistência, subiu. Quando ele volta, volta dois candles, três candlezinhos para testar, não tem volume. E olha só o que acontece. Candle seguinte tem um volume maior acima da média. Isso já no rompimento de uma resistência. Então aqui é compra. Então aqui temos, ó, 400 pontos nessa alta. Beleza, veja que nosso oscilador ele começou a ficar vermelho de novo e voltou a ficar branco. O que acontece? Mais uma regiãozinha de resistência. Beleza? Mais uma regiãozinha de resistência. Olha só, galera. Se eu tenho mais uma regiãozinha de resistência, e até coincide até com os fundozinhos lá no pregão de, eu acho que é quarta-feira, mas tranquilo. Já encontramos uma região aqui de resistência. Beleza? Aqui, ó. Olha só, o oscilador ficou vermelho, parou de ficar vermelho, encontramos uma regiãozinha de resistência. O preço desce com esse volume de venda, tem pouco volume de venda, fazemos nada. O preço volta a testar a resistência. Olha lá o volume comprador. Ainda está aqui acima da média. Ainda está acima da média. Tranquilo, não fazemos nada. O preço desce novamente. E olha só o que aconteceu aqui, galera. Ó, novamente ele volta a testar. Olha os dois candlezinhos aqui que voltaram a testar a nossa resistência. Não tem volume comprador. Então, a gente poderia comprar, ó. Aqui, stop muito barato, vender aqui, né? Stop muito baratinho. E olha só, aqui, opa, deu 200 pontos aqui nessa operação. Beleza, aqui acreditaríamos que o preço iria continuar caindo. Só que existe também esse fator, galera, ó. A tendência aqui está mostrada no nosso indicador, que é uma tendência de alta e está muito clara. Só que entra volume de venda. Só que o preço não cai. O preço não cai e não busca o alvo, que seria isso aqui, né? Veja que o nosso oscilador chegou a ficar lá verde, ó, não chegou a topar em menos 40, mas ele chegou a ficar verde e depois voltou a ficar branco. Então, você está vendo que está entrando volume e o preço não cai. Então, aqui, provavelmente, ou você botava pelo menos 100 pontos no bolso, ou botava ou ia para o 0 a 0. Ou você teria que sair da operação no 0 a 0 porque você está vendo que está entrando volume, mas não cai. E o volume de venda, ó, olha lá nosso volume de venda. Está começando a ficar decrescente, galera. Ó. Volume decrescente aqui e ficou verde lá embaixo, parou de ficar verde. A gente identifica o quê? Uma zona de suporte. Beleza? Então vamos agora analisar essa região aqui de suporte. Volta a testar essa pequena região aqui de suporte. Tem muito volume, vendedor, fazemos nada. E está muito curto aqui, né? A gente já sabe que é uma lateralização. Aí o que acontece? Ó? Começa a ficar aqui trabalhando dentro dessa região, com pouco volume de venda e zero volume de compra. Então, o preço não cai. O que está acontecendo aqui? Tem gente absorvendo nessa região. Está acumulando para poder o preço fazer algum movimento, seja de alta, seja de baixa. Infelizmente, aqui, ele tem o rompimento dessa região, não tem pullback e o preço simplesmente sobe. Olha lá. Entrou volume comprador aqui acima da média, rompendo, ó. Isso aqui também pode ser um indicador de gatilho. Você tem uma resistência ou você tem um suporte. Rompeu com o volume aqui acima da média, você pode efetuar uma operação. Eu não gosto de pegar esse tipo de operação, porque eu prefiro pegar quando ele volta a testar sem volume para lhe dar a confirmação do pullback. Por exemplo, aqui, ó, nesse candle aqui que rompeu, veja que se você entra aqui porque rompeu, provavelmente você seria estopado, porque o preço volta a testar a linha primeiro para depois subir. Então, eu gostaria, para pegar essa operação, ele voltar a testar aqui e a gente entrar comprado. Mas vamos ver se teve algum gatilho num time frame menor, né? Nesse pullback aqui nessa região. Vamos colocar 2 minutos. Vamos ver se ele rompe e volta a testar. Infelizmente aqui ele rompeu, não voltou a testar. Vamos ver num minuto. Um time frame menor.
a mesma análise. Também não ficou claro, ó, olha só, o volume aqui desses dois candles de queda estão abaixo da média até. Ó, esses dois candlezinhos aqui tá até abaixo da média, só que ele não tinha confirmado ainda o rompimento dessa região. Depois ele desce, sobe, tem até um candlezinho de alta, de baixa, mas ele não é um candle com pouco volume, está muito longe ainda aqui. Então não daria para pegar essa operação compradora. Beleza? Então, galera, no nosso operacional, com nossos indicadores aqui, no time frame de 5 minutos, nós teríamos aqui, então, apenas, ó, 3 operações. Uma de venda, essa aqui de compra, e essa de venda aqui, que pelo menos eu acho que no 0 a 0 daria para sair. Beleza? Infelizmente, essa pernada de alta aqui não daria para a gente pegar porque não deu gatilho. Mas tivemos aqui essas operações. Isso aqui na sexta-feira. Beleza? E, galera, o que eu queria mostrar para vocês é uma regra de coloração nova que eu estou testando aí, que ela é baseada em MACD, que eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente aí, se a gente conseguir bater as metas. Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Só um segundinho. Aqui, galera, ó. Essa é uma regra de coloração muito interessante. Eu acho que sozinha você é um pouco difícil de você operar com ela, porque os stops ficam caros, às vezes quando dá lateralização você acaba podendo tomar stops, mas se você pegar essa regra de coloração aqui e aplicar um operacional, como o operacional Fênix, de volume, de regiões, de suporte e resistência, eu acho que você consegue ter ótimos resultados com ela. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, essa venda aqui praticamente deu no nosso gatilho, ó. Essa compra aqui, ó, ela já estava mostrando movimento de alta. Desde aqui, ó. Volta a testar a região, já tinha menos volume, já tinha pouco volume nessa região, o preço subiu. Aqui mandou fazer aquela venda. Estaríamos aqui já dentro de uma zona de venda por essa regra de coloração. E depois deu essa alta aqui, que provavelmente eu não pegaria, nem ninguém pegaria, porque aqui já tá mandando comprar ainda dentro dessa lateralização, né? Mas a gente já viu, pelo nosso volume lá, que aqui estava numa zona de acumulação, porque tinha volume de venda, mas o preço não caía. Então, aqui provavelmente o preço iria subir, e foi o que aconteceu. Então, essa regra de coloração, galera, dá para utilizar ela utilizando outros parâmetros, como suporte e resistência, se você utilizar o volume, para dar uma confluência maior com ela. Mas eu achei ela muito assertiva, pegando movimentos muito bons. Se você usar ela com o parâmetro certo, ó, uma pernada de alta muito boa aqui, ó, uma pernada de queda muito top, um indicativo de compra aqui, ó, se você joga aqui uma região aqui de suporte, ó, você vê que ainda está no movimento comprador, ó, pegaria essa compra tranquilo. Veja lá que é uma resistência, você poderia vender aqui pela regra de coloração, ó, é uma região de suporte, falso rompimento desse suporte aqui, poderia pegar essa compra pela regra de coloração. Então, é um indicador muito bom aqui, não só para dia de tendência, mas se você consegue identificar regiões muito interessantes. Aqui, ó, uma região de resistência. Tá aqui, depois que ele fez falso rompimento, mandou vender, ó, uma pernada de queda muito boa. Então, é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês, esse novo indicador aí que eu quero disponibilizar para vocês. Só basta a gente atingir aí uma metinha de 50 likes no nosso vídeo, para que a gente consiga bater aí, que eu possa disponibilizar para vocês esse indicador e ensinar um operacional com ele, beleza? Valeu, galera, é nóis, tamo junto, se inscreve no canal para ficar por dentro e entra no nosso grupo do Telegram, que tem muita coisa bacana lá. Valeu!